Boa noite, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvamos a Deus por mais este dia na presença do Senhor. Amém, Senhor. Louvamos a Deus pela palavra do Senhor que tem nos sustentado, nos alimentado. E eu queria estar compartilhando com os amados, as amadas, a palavra de Deus que se encontra lá em Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2, que nos diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em algumas versões está escrito: nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amados, a gente quando se depara com o livro de Jó, e se a gente for olhar pela nossa razão, de uma forma racional, a gente não vai entender racionalmente o que se passou na vida de Jó, o que ele passou, o seu sofrimento, a sua angústia. Humanamente falando, seria impossível ao homem entender, se a gente for olhar pela razão, pela visão humana. Somente Deus na vida de um homem como Jó, somente Deus na vida dele para que ele suportasse, dentro da sua trajetória de vida, tudo que ele passou. E humanamente falando, querido, seria impossível a gente suportar tal carga, tamanha assim, peso espiritual, tamanha luta, tamanha o problema, a tribulação que ele passou. Seria algo assim sobre-humano. Então nós podemos entender que Deus já havia sondado o coração de Jó antes mesmo dele ter passado pela prova. Antes mesmo dele ter passado pela luta, Deus já havia sondado o coração dele, e o Senhor permitiu que ele passasse, ou que ele passasse por a grande luta, pelo grande problema que ele passou, pela grande tribulação, querido. E somente Deus conhece o seu coração, somente Deus conhece o nosso coração, para que, amado, a gente não venha passar por problemas, lutas, além daquilo que possamos suportar, querido. Verdade. Deus não vai permitir que você passe luta além das tuas forças. Amém. E Deus conhecia o coração de Jó. Aleluia. Antes mesmo de Jó nascer, Deus já o conhecia. Antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia, meu amado, minha amada. Aleluia. Ele não vai permitir que você passe por lutas além das tuas forças. Amém, Jesus. Essa é a nossa esperança, querido. Glória a Deus. Se a gente for olhar de uma forma racional, a gente não vai entender aquilo que estava ou no campo espiritual, no mundo espiritual. E somente depois de Jó ter passado por aquela luta, por aquela aflição, por aquelas agruras que ele havia passado, amado, de perdas, de decepções, de isolamento, a ponto de sua alma se desesperar, os seus amigos o abandonarem, amado, mas Jó ele ficou firme, a ponto da mulher dele pedir para ele amaldiçoar o seu Deus. Mas sabemos que pela história, Jó ficou firme. Questionar, ele questionou sim. Ficar sem entender, em algumas ocasiões, ele ficou sem entender. Ele não estava entendendo o que estava se passando no mundo espiritual, ou o que ele estava passando longe dos seus olhos, longe das suas percepções, amado. E às vezes a gente passa por lutas que no momento a gente não entende, a gente passa por problemas, tribulação que no momento a gente não está entendendo, mas o Senhor sabe, o Senhor tem a soberania, o Senhor tem o controle da nossa vida, e certamente Ele não vai permitir que você passe luta além das tuas capacidades de suportá-las, querido. Glória a Deus. E podemos ver na vida de Jó o antes, o momento da luta, da tribulação, das perdas, do luto, amado, daquilo que ele passou, e o momento depois dele ter passado
depois dele ter sido firme ali no caminho do Senhor, dele ter confiado no Senhor, e aí ele pôde declarar e responder ao Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado na minha vida. Então, amado, existe um momento antes, o durante e depois. Aleluia. Aí você vai falar, depois da tribulação, depois da luta, depois daquela guerra espiritual, você vai declarar ao Senhor: Senhor, Glória a Deus. eu sei, Senhor, eu sei, bem sei, que tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado na minha vida, amado. Aleluia. Tem o Jesus. antes do que é questionamento, que é, querido, humano, faz parte da nossa humanidade, os nossos questionamentos, mas a gente não pode ficar paralisado pelo questionamento somente nesta etapa do questionamento. A gente vai passar, amado, a gente vai dar mais um passo adiante na nossa vida espiritual. De qualquer forma, a gente vai permanecer fiel ao Senhor, confiando no Senhor. Quantos de nós tem sido, ou temos passado pela luta, pela prova, às vezes questionamos, não entendemos, mas fé, amado, não é para entender. Fé é para você esperar no Senhor, para você confiar, não é para você ter logo assim a conclusão dos fatos, não, querido. É você acreditar que mesmo passando pela prova, pela luta, o Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está neste barco, o Senhor está no domínio da situação. O Senhor não perdeu as rédeas da sua vida, querido. O Senhor tem as rédeas, o Senhor tem o controle, Ele não perdeu o controle da situação, querido. É você ter esta certeza, esta convicção de que a última palavra será sempre do Senhor. Na certeza que, mesmo em meio ao problema que você tem passado, mas o Senhor está no controle. O Senhor não perdeu as rédeas, querido. Tem esta convicção, esta certeza. O Senhor tem o controle da nossa vida, amado. Tudo está sob o controle do Senhor, em nome de Jesus. E certamente, no desfecho de tudo isso, amado, nós cantaremos o hino da vitória. Amém. O hino da vitória nos pertence, amado. O hino, né, do louvor de gratidão a Deus. Porque a nossa história, ela não está no início. A nossa história não está no meio, mas está no final, querido. No final, certamente, é Deus que vai dar o veredito. É Deus que vai dar a palavra final. Não é do médico, não é do presidente, não é nenhuma autoridade. Porque a soberania pertence ao Senhor. Aleluia, e a resposta certa, ela sempre virá dos lábios do Senhor. Porque nós podemos fazer planos, mas existe uma resposta, existe uma saída, existe uma solução. E esta solução, esta saída, amado, está nas mãos do Senhor. E do Senhor vem a nossa resposta certa, em nome de Jesus. Amém. Deus dessa terra, Tu és rei desse povo, és Senhor da nação. Tu és luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és quem é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus desse povo, és o Senhor da nação. Tu és desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz descansada. cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Irmãos, é um prazer estarmos aqui nesta noite com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra de Deus. A palavra que Deus me tocou agora para os irmãos é uma parte do capítulo 18 de Gênesis, que fala a respeito de Abraão, quando ele intercedeu junto a Deus pelos homens. No versículo 23 diz: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Irmãos, aqui fala do versículo 23 ao 33, quando Abraão vai inquirir a Deus, né? Deus, ele opera uma coisa transcendental chamada teofania. É quando Deus assume o corpo de um homem na forma de anjo, juntamente com, eram 3 anjos, né? E o Senhor estava no meio deles, vem falar com Abraão. E Abraão, ele sente, por causa do seu sobrinho Ló, de interceder em favor de Ló e de sua família. Os irmãos conhecem essa passagem, no qual Abraão, ele, do jeito dele, ele, como se estivesse fazendo o Senhor refletir da posição que Deus tomara em destruir a cidade de Sodoma, porque aquele pecado, o pecado daquela cidade, Sodoma e Gomorra, segundo Deus tinha dito a Abraão, havia subido às suas narinas. O cheiro do pecado subiu às narinas de Deus. Eu, quando me debruço sobre esta passagem, me abre assim muitas reflexões, né?
porque é uma palavra, é uma parte da palavra em Gênesis que, conforme as outras, estão contidas muitas reflexões e fazem a gente pensar sobre a nossa conduta. Abraão, todos nós sabemos que, como ele era conhecido como o pai da fé, ele era justo e misericordioso. Isso fez com que Abraão sobressaísse diante de Deus em relação àquelas pessoas, em relação àquele momento em que Abraão vivia. E isso chamou a atenção de Deus, porque Abraão se preocupou com aquelas pessoas que estavam ali. Aliás, eu penso que Abraão não só se preocupou com o seu sobrinho Ló e a sua família, mas também, se porventura houvesse algumas pessoas naquela cidade tida como justa, se o Senhor não se compadeceria dela. Então, irmãos, nós aprendemos uma coisa nesta palavra, é que Abraão, ele insistiu diante de Deus, porque na realidade ele queria chegar até as 10 pessoas, a um número de 10 pessoas. E Deus, que é Deus, ele com certeza, ele teria misericórdia, como teria de 50, de 40, de 30, de 20 e até de 10 pessoas. Muitas vezes Deus, por causa de 10 pessoas, Deus ou as tira ou salva uma nação. Aleluia. Porque muitas vezes a oração de um justo, Amém, Jesus. muitas vezes a posição de um justo Obrigada, Jesus. faz Deus mudar o seu posicionamento. Deus. E Deus, como ele tinha que destruir aquela cidade, porque aquele povo não tinha mais jeito. Foi dado várias oportunidades, até mesmo o que aconteceu com o povo de Deus, até aquele momento, já tinha chegado aos ouvidos dos povos que habitavam aquela região de Canaã. E como foi o caso de Sodoma e Gomorra, mesmo tendo ouvido falar dos milagres de Deus, aquele povo não quis entrar num processo de arrependimento com Deus. O povo preferiu ficar no pecado. E o pecado daquele povo, a idolatria principalmente, né, a falta de moral, a falta de pudor daquele povo, a imoralidade chegou a tal ponto que Deus determinou um momento de destruição daquele povo. Mas, como ele queria fazer aquilo como um símbolo, Deus resolve então tirar Ló e a sua família. E para isso Deus enviou anjos para aquele momento. Mas aí nós sabemos mais adiante o que aconteceu com relação a isso. Mas nós refletimos com esta palavra que Deus, ele no final, aqui no versículo 32, ele resolve não destruir aquelas pessoas, não o povo da cidade, mas não destruir aquela família, aquelas pessoas, por amor que ele teria daquele grupo de pessoas, pela sua misericórdia. Então, Abraão, acredito que ele ficou com o coração mais tranquilo, porque ele viu que, no caso, Ló e sua família seriam poupados daquela destruição. E diz aqui no versículo 33, e foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Assim nós ficamos, irmãos. Nós questionamos com Deus, nós entramos muitas vezes conversando com Deus, querendo que Deus, até preocupados da forma como Deus vai agir, e no final das contas,
nós tornamos ao nosso lugar. Porque Deus, ele faz assim, ele faz com que nós tornemos ao nosso lugar. Porque ele é Deus, ele sabe da nossa preocupação. Com certeza ele não vai fazer nada que nos deixe aflitos. Então, irmãos, que você nesta noite possa refletir sobre esta palavra. Você pode até inquirir com Deus, você pode até saber por que assim, por que isto, por que aquilo, e Deus vai falar no seu coração. Amém. E você vai ver que Deus, ele ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama justos, injustos, ímpios. Ele não faz divisão. Mas muitas vezes, quando nós assumimos um propósito com Ele e nos colocamos na sua posição, Deus vem e atende a nossa voz. Amém. E Ele nessa noite, Ele quer atender a sua voz. Amém. Então, não fique como aquele povo de Sodoma. Não fique com aquele povo com coração duro, mas tenha um coração aberto a Deus. Porque você, além de ter um Deus, você tem um amigo que ouve as suas preocupações, ouve as suas angústias, vê no seu coração o que se passa de mais angustiante, e ele vem em seu favor. Amém. Deus venha nesta noite no favor de todos que estão ouvindo esta Amém. palavra. Amém, E Jesus. que Deus venha confortar cada coração, Amém. não importa o que você esteja passando. Amém, Confie nele, Jesus. saiba que você tem um amigo Glória a fiel. Aleluia. Eu deixo essa palavra em Glória a nome de Deus. Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, ainda na Tua presença santa, meu Deus, queremos Te louvar, Te bendizer, meu Deus, pois só Tu és digno, Pai, de toda adoração, de todo louvor, de toda reverência, meu Senhor. Pai, queremos Te agradecer pela vida do pastor Paulo, Senhor, a sua esposa, a sua família, pela palavra, Jesus, ministrada aos nossos corações, meu Pai. Queremos Te louvar pela vida dos Teus filhos, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor esteja visitando a cada lar, cada Amém, família aqui Jesus. representada, meu Oh, Deus, Deus. cada ouvinte, Ó Pai, que o Senhor esteja, meu Jesus. Pai, temos a Senhor. certeza que o Senhor tem ouvido o nosso Visita, clamor, o clamor do Teu povo, Senhor, visitando cada lar, cada pessoa, Pai, que se encontra enferma, Pai, carecendo Jesus. de um milagre nesta Amém, noite, carecendo de Jesus, um em toque, nome Pai. de Jesus, Visita, Pai. Pai, cada Visita, pessoa, Jesus. visita cada lar, visita Senhor. cada família que tem derramado Senhor. lágrimas, Senhor. Jesus. Mas sabemos que o Senhor é um Deus que é colhedor de lágrimas, um Aleluia, Deus que Jesus. conhece e passa junto, Pai, das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, Pai, porque não estamos só neste mundo, ó Pai. Verdade, Temos um Jesus. Pai, temos um Espírito que é o Consolador, meu Amém, Pai, que Jesus. tem nos sustentado, que tem nos Aleluia, consolado, Jesus. que tem, meu Pai, Jesus. segurado nas nossas mãos, Senhor. Amém, Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Que esta Amém, graça Jesus, maravilhosa, meu Jesus. Deus, que este amor tão grande, Pai, que a santa consolação do Teu Espírito, meu Deus, esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Amém, Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Teu nome.